voltamos para o Cinemarte. Sexta-feira 13. Hoje o programa nosso do Cinemarte. Hoje você vai conhecer o lado dark do Você. Cinemarte. Vamos falar sobre filmes de vampiros e Lobisomens. Exatamente. Esse seu lobisomem tá meio... É o lobisomem da adolescência, hein? É o meu lobisomem inspirado em Crepúsculo. Já vou aproveitar, já vou começar a ferver no negócio do lobisomem da adolescência. Eu lembrei do filme do Michael J. Fox chamado Garoto do Futuro. Nossa, isso é da época que ele nem tinha feito De Volta pro Futuro ainda. E o título do filme, exatamente. E o título do filme chama-se... Fugiu agora? Teen Wolf. Teen Wolf, que faz menção, né? A gente acaba lembrando da série televisiva. Exato. Mas, antes de começar o programa, a gente já começou, né? Já. A partir do momento que a gente já começou. Já começou, é verdade. Eu nem tinha me tocado, mas vamos lá. Então, enfim. agora é valendo, hein? Tá valendo. Drama. Comédia. Aventura. E a sua trilha de cinema. Na Rádio Baruch FM, Cinemarte. A história do cinema contada com toda a propriedade. A apresentação, Efrem Pedrosa e Henrique Marques. Você está na Baruch FM. E esse é o Cinemarte. Na Rádio Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. E se você gosta mesmo do Cinemarte, então você vai acompanhar a gente hoje até o final do programa e vai acompanhar sempre. Hoje o título do nosso programa fala sobre filmes de vampiros e lobisomens. A gente vai falar de um monte de coisa relacionada a isso. Exatamente. E aí, qual que é seu primeiro momento? Qual foi o primeiro filme que você assistiu, Henrique? Essa é uma pergunta. Vou entrevistar o Henrique aqui hoje, tá, gente? Ah, tá. Eu sou Henrique, entrevistado? Você é entrevistado. Henrique, olá. Quando você assistiu, assim, primeira vez que você assistiu um filme de lobisomem, de vampiro, que filme foi? Você assistiu? O primeiro filme que eu assisti de vampiro, eu não me lembro o nome. Mas era Drácula. Era uma versão do Drácula feita por o Leslie Nielsen. Ah, eu sei qual que é. Você sabe qual que era? Em Drácula. Eu fui alugar essa fita na esquina da minha casa e não entreguei rebobinada, porque eu não entregava rebobinada. E cara, era maravilhoso esse filme. Esse filme era Drácula... Drácula morto, mas feliz. Morto, mais feliz. Eu assisti, se eu não me engano, 6 vezes. Foi o primeiro filme de vampiro que eu assisti da minha vida, era fantástico. Bom, meu primeiro filme de vampiro foi Crepúsculo. Mentira. Não foi. Aí eu ia embora. Aí isso aí é da quebra de contrato, viu? Esses dias eu tava comentando em sala de aula, Isso não se fala. falando com os alunos, falando assim, se trocassem a protagonista de Crepúsculo, a Kristen Stewart, e colocassem lá a Jennifer Lawrence, com certeza Crepúsculo seria muito melhor, muito melhor. É uma questão simples de escolha ali, de casting, porque os atores são ruins. Se trocassem a protagonista do Crepúsculo, a Kristen Stewart, por uma pedra, continuaria igual. Continuaria igual, exatamente. Poxa, exatamente. É complicado. Poxa o filme não é lá essas coisas, é um filme de vampiro, etc. Mas é um filme pra adolescente, é lógico, Alguém já deve ter ficado nervoso com a gente. Ah, até com agora, certeza, né? já estão querendo matar a gente. Não fica, né? não. Aí é aquilo, né? Vão mandar o quê? Vão mandar caçadores atrás da gente. Fiquem tranquilos. Os haters vampiros. Se vocês mandarem vampiros haters atrás da gente, nós conhecemos o Wesley Snipes, caçador de vampiros, tá? Eu adoro pizza Blade. de alho e óleo, viu, gente? Exatamente. Conhecemos Blade, caçador de vampiros. Vamos falar do primeiro filme clássico de vampiro? First Move. Exatamente. 1922? 1922? Nosferatu. Exatamente. Nossa, o filme é um filme alemão. Filme do diretor, o Murnau. Do Murnau. Exatamente. Exatamente. É um filme feito em 5 atos. Roteiro e adaptação do Drácula de Bram Stoker. É o filme mais próximo da adaptação do livro. Perdão. E foi o start para filmes naquele estilo que o cinema alemão veio a
a pautar, né, na Alemanha. E né? óbvio, por uma questão de direitos, envolvendo direitos autorais ali... Tiveram problemas. Eles não puderam usar o nome Drácula, né? Tiveram até... tentaram ali, de certa forma, conversar ali com a esposa do Bram Stoker para negociar e não conseguiram. E no final das contas eles acabaram adaptando. A história é do Drácula, do livro do Bram Stoker, só que é intitulado Nosferatu, né? Que é o vampiro alemão e que é mórbido, né? Totalmente. A figura do Nosferatu é aterrorizante mesmo. Extremamente aterrorizante. Um filme tão icônico que a sombra do personagem já diz quem ele é. Exatamente. Se você... É um retrato do expressionismo alemão, né? Exato. E mais tarde você pega aí, até hoje existem referências em outros filmes, em desenhos animados, enfim, que retratam aquela figura do Nosferatu como monstro ou como, enfim, vampiro. Uma criatura fantástica. Uma criatura fantástica, assustadora. É verdade, é verdade. Você falou do Drácula Morto Mais Feliz, com Leslie Nielsen, o saudoso Leslie Nielsen. Saudoso. E agora a gente falando do Nosferatu, e tem a cena clássica do Nosferatu ao ver a luz do sol, que ele acaba desaparecendo, desintegrando, morrendo, né? E eu lembrei agora da cena do filme do Leslie Nielsen, porque ele tá fugindo, os caçadores de vampiros estão atrás dele, junto com o Van Helsing, e aí ele se esconde, ele vira morcego, se esconde lá numa fresta do telhado da casa, e o Drácula ele sempre tem aquele capanga, né? Sempre tem aquele cara lá que ajuda ele, que é um cara nojentão, esquisito. Geralmente é um corcunda. Meio corcunda, né? É um corcunda. E aí ele pega ele tá no teto da casa, ele abre uma telha, ele abre uma fresta na telha e abre a telha, e aí a luz do sol pega e invade a casa e pega no Drácula. E ele chama, ele fala assim, chefe, venha por aqui. Mas ele é muito burro, entende? Ele mata o Drácula. Meu Deus. Resumo da história, ele mata o Drácula. Maravilha. Bom, excelente secretário. Excelente secretário. Aproveitando o embalo para falar desses filmes clássicos de vampiro, a gente já vai falar sobre os filmes de lobisomem, porque hoje o confronto é vampiro versus lobisomem. Hoje é noite de lua cheia. Exatamente. E quando a gente fala do Crepúsculo, a gente tem o conflito contundente ali entre lobisomens e vampiros, né? Mas a gente também tem... a gente tem um jogo de beisebol, na realidade. A gente tem um jogo de beisebol, E tem o Anjos da Noite, o Underworld também, né? Underworld. Mas voltando, daqui a pouco a gente fala do Underworld, o Drácula de 1931, o Drácula Bela Lugosi, esse a gente não pode deixar passar batido de jeito nenhum. Por favor. Né? É um conde vindo dos Cárpatos que aterroriza Londres por carregar uma maldição que o obriga a beber sangue humano para sobreviver. Que tristeza. Clássico Drácula. E o Bela Lugosi, ator, pra mim, é o ator definitivo, é o Conde Drácula definitivo de todo o cinema. Eu acho que ele, e depois, no segundo momento, o Christopher Lee também. Christopher Lee também é destruidor quando faz o papel de Drácula. Né? Olha só. Minha opinião, porque eu sou apaixonado por filmes de vampiros e lobisomens. Eu sou apaixonado. O Christopher Lee, que foi quem fez Sauron. Isso, ele fez o Sauron. Exatamente. Saudoso Christopher Lee também. Que tinha uma banda de metal. Tinha uma banda de metal. Aos 90 anos de idade. Exatamente. Vocalista de uma banda de metal e o Drácula também. Foi o Drácula e foi o cara foi Sauron, exatamente. O Drácula e o vocalista de uma banda de metal. Exatamente. Que nós estamos esperando fazer um programa sobre ele. Vou anotar aqui. Christopher Lee. Sauron não, na realidade, né? Foi agora Sauron? Fugiu. Porque tem não, o Gandalf. Fugiu o nome Putz. agora. Sauron, na realidade... discípulo de Sauron. Sauron era a entidade. A entidade, o mal maior, na realidade. Exatamente. Né? Fugiu o nome agora, mas ele é um outro mago. Ele era um branco. Exato. Ele era um branco antes do Gandalf branco. Exato. Né? Mas ok, continuando, aí o Henrique pesquisa daqui a pouco e traz o nome, porque tem um branco em mim também. Em mim também. Saindo um pouco do vampirismo... saímos do vampirismo e vamos pra licantropia. Licantropia é a ciência que estuda os lobisomens. Exatamente. E se você é o sétimo filho de 6 irmãs. Exatamente. Entendeu? Você tem um gene mutativo. Ampla possibilidade de ser um licantropo. Não saia em noites de lua cheia. Exatamente. Tranque-se em casa. Porque em 1941 surge o primeiro filme clássico de lobisomem, intitulado O Lobisomem, que ganhou um remake agora nesse segundo momento aí dos anos 2000 com Anthony Hopkins, fugiu o nome dele agora também, o Benício Del Toro. Benício Del Toro.
e por aí vai. Um belíssimo remake, inclusive, diga-se de passagem. Eu tenho o Lobisomem de 1941 em Blu-ray, e é um filme clássico de terror, né? E o lobisomem é aquela figura, diferente do vampiro, que tem muito mais estilo, né? É sedutor. O vampiro é inglês. O vampiro né, tá o apresentando toda ele se rasga. aquela característica de realeza, exato, né? O Lorde e a Lady. Ele tem um ego. O vampiro e a vampira, o vampiro Lorde é leonino. e a Lady, exatamente. o lobisomem, ele é a figura, ele é o grotesco, né? Ele é a representação do grotesco. Então ele é bem diferente. E como você falou, se rasga. Ele tem essa proximidade aí, né? O vampiro é mais coxinha, o lobisomem é mais petralha. E o lobisomem é o pai de todos os filmes de lobos, na realidade, né? É claro, ao assistir o filme com os olhos aguçados de hoje, acostumados a todos aqueles efeitos especiais, fica difícil de entender a relevância desse filme pro nicho. Mas lá na década de 40, o roteiro foi foi considerado assim um roteiro bastante original, né? A ambientação também bastante acertada, com umas pitadas góticas, né? Aquela coisa soturna, sinistra. Aquela coisa que veio do Nosferatu. Exatamente, que também vem, né, do Nosferatu ali, com a família Talbot. Né? A clássica família Talbot, do Sir John Talbot. E óbvio que se você assistiu o Lobisomem, né, dos anos 2000 agora com o Benício Del Toro e não assistiu da década de 40, vai lá e assista, porque vale muito a pena, principalmente pra quem é amante do cinema clássico de terror. Vai lá. E lembrando que o nome do personagem do Christopher Lee era Saruman. Saruman, exatamente. Saruman. Tem essa diferençazinha, né? Desculpa aí, gente. Tudo bem, falhas da conta. Está perdoado, Henrique. Obrigado. Está perdoado. Tá certo. Continuando nossa lista, eu tenho aqui um que eu acho que talvez você até iria falar dele. Diga. Nosso querido Tom Cruise. Fale. Brad Pitt. Fale. E quem mais estava no elenco? Antônio Bandeiras. Exatamente. Kirsten Dunst, que fez Homem-Aranha. Christian Slater. O Slater, ele é o entrevistador. Kirsten Dunst. Exatamente. Exatamente. Que faz o papel da Cláudia, que é... Da Cláudia. A Cláudia, ela é o furor no meio dos vampiros, né? A Cláudia acaba, mas assim, você sabe que de verde e amarelo, o Lestat. A autora não gostou da ideia do Tom Cruise. Como Lestat. Por quê? E mordeu a língua. Quando assistiu a estreia. Ela tinha algumas ressalvas com relação à atuação dele? Eu acho que depois que ele foi dirigido pelo Kubrick, ninguém mais pode falar mal do Tom Cruise. É verdade. Ele aprendeu. A autora do livro, se não me engano, é a Anne Rice. E pra quem não sabe, a Anne Rice, ela buscou inspiração. E o filme, gente, é Entrevista com o Vampiro. Exatamente. A gente tá falando do filme aqui. Pô, que filme é esse? A gente não falou até agora. Impossível, poxa. É Rambo, o programa para matar? Não é. Tá fixação com o Rambo. Exatamente. Desde semana passada você tá com o Rambo na cabeça. Eu tô com o Rambo na cabeça desde a semana passada. Mas já pensou um filme de vampiro com o Rambo? Não dá certo. Não? Nem com o Rambo, nem com o Stallone. Tá, E bugou, hein? Não, vamos lá, vamos voltar pra coisa séria. Deu um nó na minha mente, mas enfim. A inspiração da Anne Rice para Entrevista com o Vampiro é muito simples. E percebam que a relação entre os vampiros ela é uma relação muito próxima ali de amor e ódio também, né? Mas muito mais de amor, porque, por exemplo, o Lestat, ele é a representação do marido. Na realidade, ela se inspirou no marido dela para criar o Lestat. Olha só. O Louis, que é protagonizado pelo Brad Pitt, é a própria Anne Rice. É a própria Anne Rice. Ela deve ter ficado feliz, né? Ela Com certeza. O Brad Pitt me representou. Com certeza, exatamente. Se não me engano, acho que o filho ou filha dela também tem um certo grau de representatividade com relação à personagem da Cláudia. Sim. Né? E óbvio que várias outras inspirações fizeram com que ela criasse essa obra. Agora, quando você fala na adaptação cinematográfica, é interessante destacar que o que existe ali é muito mais do que um triângulo amoroso. Assim, sei lá, é um quadrado amoroso. Vamos falar em geometria, né? Um quadrado. A geometria do amor. A geometria do amor. Se bem que o programa sobre filmes românticos já foi. Ou ainda vai ser. Mas você tem Lestat, né? Certo. Que se interessa por Louis. Sim. O Louis é o centro das atenções, né? O Louis é louco. O Louis é o centro das atenções, é o Brad Pitt. Lestat é apaixonado por Louis. Cláudia é apaixonada por Louis.
O personagem do Antônio Bandeiras... É o Armand. O Armand, exatamente. O Armand, ele é apaixonado pelo Louis também. Tudo gira em torno do Louis. O Louis destrói a vida de todos esses ao seu redor. É impressionante. Mas é um filmaço. É fantástico. É um filmaço. Filme que, por favor, você que ainda não assistiu, corra. Run, Forrest. Isso. Um filme de vampiros, não. Um filme de lobisomens agora, né? Diga. De 2002. Dog Soldiers, Cães de Caça. Dog Soldiers. Exatamente. Esse filme é do diretor Neil Marshall, dos excelentes filmes O Abismo do Medo e Juízo Final. Bom, aí o plot ele é bem simples, pra dizer a verdade, mas é interessante porque você tem ali soldados em exercício, né, em uma rotina militar deles no meio das florestas, em meio à floresta ali, né, e de repente esses soldados se deparam com uma família de lobisomens que, lógico, vai caçá-los. É interessante colocar esse contraste, né? Soldados que são pessoas extremamente, vamos dizer assim, entre aspas gigantes, racionais, em conflito com seres que na realidade são mitológicos. Você olha assim, você fala, bom, você pega pessoas treinadas, altamente treinadas, né, militares experientes. Para combate. Contra uma família de criaturas. Uma família de criaturas, exatamente. E quando você fala em Dog Soldiers, né, caramba, fica difícil até saber quem tá caçando quem no filme. Quem tá caçando quem, porque olha, é complicado. Os caras estão armados até os dentes. O interessante é que os soldados, a partir do momento que vêm pessoas que não conhecem, eles querem matar. Os lobisomens também. Também, exatamente. E aí a gente vê quem que sobra vivo no final desse filme, né? Exatamente. Outro filme interessante a se destacar é o famosíssimo... As pessoas, elas falam desse jeito. Até no DVD tem lá, né? Drácula de Bram Stoker. Drácula de Bram Stoker. O Drácula com Gary Oldman. E quem foi que dirigiu o Drácula? Exatamente. Antes de você ler lá no seu DVD, no seu Blu-ray, né, de você, né, de repente olhar lá o cartaz, Drácula de Bram Stoker. É a adaptação do Bram Stoker para as telas do cinema. Que o diretor quis dar o crédito para o escritor. Exatamente. Quem é o diretor, Henrique? O diretor é o Coppola. Francis Ford Coppola. Exatamente. Então, antes de você imaginar que o Drácula de 1992 foi dirigido pelo Bram Stoker. Até porque ele teria de ressuscitar, igual o próprio personagem, né? Pra poder dirigir. Ele já estava morto há vários anos. Não existiam câmeras nessa época. Exatamente. O Drácula de 1992, intitulado Drácula de Bram Stoker, né? A fábula de Bram Stoker, é dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Francis Ford Coppola e protagonizado pelo espetacular Gary Oldman, que está maravilhoso nesse filme. E olha, ele grita, e isso é maravilhoso. Gary Oldman nesse filme é um absurdo. É fantástico. O filme, ele perpassa por momentos assim combina, né? Combina a angústia, o drama, o romance, o terror. É um frenesi de gêneros. Frenesi com classe. Exatamente. Com a classe que o vampiro necessita e o que o vampiro tem. Exato. É aquela velha história. Eu tenho alguns amigos que têm muita mania de ir em casa e pedir licença pra entrar em todos os cômodos, sabe? É aquela história, você é um vampiro, cara. Porque o vampiro, ele é assim, né? Ele é super educado, ele sempre é uma pessoa tem uma imagem extremamente acolhedora ali quando ele está entre as pessoas. Você fez eu me lembrar do filme Deixe-me Entrar. Deixe-me Entrar. Exatamente. Exato. Se você é referência pra essa. Se você é convidado, aí o vampiro, óbvio, vai usar e abusar de você. Agora, se você não é convidado, aí o vampiro não pode fazer nada. Ele não consegue entrar na sua casa. Exatamente. Segundo o mito, né? Mas, voltando a esse filme, nós temos também fugiu agora, o Neil. Keanu Reeves, exatamente. Jonathan Harker. Keanu Reeves, Anthony Hopkins como Van Helsing. E a nossa querida Winona Ryder, exatamente. Uma coisa interessante para se destacar nesse filme, tem uma aparição muito rápida também, mas a Mônica Bellucci também tá nesse filme. Ela é uma das noivas do Drácula. A noiva do Drácula. Exatamente. Quando o Keanu Reeves tá numa cena tórrida, inclusive, né? Que mistura sangue e sexo. Na cama, né? No quarto de hóspedes do castelo do Conde Drácula, uma das vampiras que seduz e leva Keanu Reeves pra cama ali, junto com mais outras duas, uma delas é a estonteante Mônica Bellucci. E nós temos como professor Abraham Van Helsing, porque todo filme do Drácula necessita de um Van Helsing, né?
Anthony Hopkins, exatamente. Que já fez o filme de lobisomem também. Fez o lobisomem, ele também era o lobisomem lá da família Talbot. Ah, verdade. É verdade, bem lembrado. Exatamente. Bom, vamos fazer um intervalo? Vamos, porque a gente tem mania de tocar música aqui, porque é rádio, aí tem que tocar música. E é música relacionada com cinema. E é música com cinema, então vocês vão ouvir, vocês vão gostar. Pra quem não assistiu, assista Garotos Perdidos. Sim. Tá? Lost Boys. E a música que vai rolar agora é do filme Lost Boys, que é da banda A-ha, Scoundrel Days. Exatamente. Curta com a gente e daqui a pouco a gente volta. Já. Was that somebody screaming? It wasn't me for sure. I lift my head up from an easy pillow, put my feet on the floor, I cut my wrist on a bad thought, and head for the door. Outside on the pavement, the dark makes no noise. I can feel the sweat on my lips leaking into my mouth. I'm heading out for the steep hills, leaving me no joy. Forgive everything but greatness. These are scoundrel days. I'm close to calling out their names as pride hits my face. Yeah, I'm free as I Muito bem, voltamos com o Cinemarte, a história do cinema contada com toda a propriedade, e vocês precisam assistir Os Garotos Perdidos, se vocês não assistiram ainda. Exato, e tem uma menção muito legal lá, né, com relação aos filmes, assim, uma espécie de renovação com relação ao clássico terror, filmes de vampiro, porque mistura rock and roll, tem mullets também. Tem mullets, tem o pessoal, exatamente, tem mullets, tem o pessoal rock and roll. Tem All-Star. Exatamente. E óbvio, né, tem uma pegada muito
muito interessante porque envolve a história de meninos, crianças, garotos que descobrem que sim, que ali na terra, na cidade deles ali, mora uma família de vampiros. E é um filme totalmente sessão da tarde. Sim. Né? Mas que é igual você falou, vampiros, rock and roll e vida eterna. Exatamente. E uma menção ao The Doors também no filme. The Doors. Tem bastante disso. É bem legal, Bons tempos dos filmes em que vampiros não brilhavam. Exatamente, e muito menos jogavam beisebol. Pra continuar aqui... Continuando. Vamos falar sobre mais um filme de lobisomem. Esse não pode deixar de ser visto por aqueles que amam filme de lobisomem. Um lobisomem americano em Londres. An American Werewolf in London, de 1981. Que, por incrível que pareça... Pelo título, parece ser uma comédia. Não, de jeito nenhum. Lobisomem Americano em Londres é um clássico dos filmes de lobisomem. Talvez depois de O Lobisomem, de 1941, seja o filme mais icônico de todos os filmes envolvendo a categoria, o gênero, né? Terror, lobisomem. E detalhe, ele se destaca principalmente pelos efeitos especiais. 1981, por incrível que pareça, gente, os efeitos especiais da transformação do protagonista em lobisomem são atemporais. Eu estou vendo aqui, realmente é assustador. São atemporais, tá? Realmente assustador. E assim, eu me lembro que o SBT, Silvio Santos... Cinema em casa. Sessão das 10. Sessão das 10? Ah, não pode ser a tarde que passa. Não passava de tarde não. Lobisomem Americano em Londres, mesmo na década de 80, 90, não passava de tarde não. Passava na sessão das 10. E aí o Silvio Santos encerrava o programa dele, né? E aí falava, né? E fique aí, né? Com o Lobisomem Americano em Londres. E eu me borrando inteiro fui assistir. Fique aí com o Lobisomem Americano em Londres, que eu vou pra casa porque eu tenho medo. Esse é o Henrique, não é o Silvio Santos, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. Ele devia falar assim, é um filme muito bom, mas eu não assisti, mas as minhas filhas assistiram e falaram que é legal. E manda um aviãozinho, né? De R$50 ali. R$50. E aí, eu pequeno de tudo, né? Completamente, assim, ansioso pra assistir esse filme. Quando eu me deparei com a cena da transformação, falei, puxa vida, fica na mente de qualquer um. Isso é algo que eu sinto falta do cinema daquela esse impacto, época. Né? Esse choque. As pessoas tendem a se deixar levar pela praticidade dos efeitos especiais e esquecem que uma maquiagem bem feita é algo que muda completamente a visão que você tem de um filme. E olha só uma coisa interessante, uma curiosidade. Pra quem se lembra dos tempos mágicos ali, envolvendo os anos 80, óbvio, em que Michael Jackson se destacou por uma das músicas mais fantásticas da carreira dele, Thriller. Michael Jackson se transforma durante o filme, né? O filme é um curta-metragem /clipe, né? Exatamente, foi considerado um curta-metragem aquele clipe. Exatamente. Ele se transforma em um lobisomem. Se transforma. E o maquiador, né, que fez toda essa parte de efeito especial da transformação do Michael Jackson em lobisomem, foi o mesmo maquiador de um lobisomem americano em Londres, o Rick Baker. Será que é por isso? Será que é inspirado no filme? Sim, eles que falaram. O Michael Jackson usa uma jaqueta vermelha muito parecida com a do filme? Com a do próprio protagonista. Com a do protagonista, sim, exatamente. Exatamente, sim. Olha, a inspiração só. veio de um lobisomem americano em Londres. Porque realmente parece, agora que você falou, eu tô vendo aqui o lobisomem, ele realmente tem uma proximidade do lobisomem que o Michael Jackson se transformava durante o trailer do Thriller. Sim, exatamente. Você tem ali a maquiagem, sim, que é muito próxima ali do filme. Uhum. E, querendo ou não, aquela jaquetinha vermelha com a jaqueta vermelha do personagem. Uma referenciazinha talvez. Agora, a referência, com relação à maquiagem, sim. É isso o mesmo maquiador. Rick Baker, ele fez o Lobisomem Americano em Londres e fez também o Michael Jackson Lobisomem em Thriller. Excelente clássico, viu? Exato. Já assistiu Um Drink no Inferno? Um Drink no Inferno. Robert Rodrigues, o brother do seu ídolo Quentin Tarantino? Que foi roteirista. Exatamente. Sim. Drink no Inferno e, óbvio, né? Ele foi roteirista, Tarantino, e também atuou nesse filme. Exatamente. Ao lado de George Clooney. Um filme de vampiros. Um filme de vampiros. Na realidade é o seguinte, até a metade desse filme é um filme... É um drama. Você tem um drama porque dois assaltantes
Inclusive, um deles é um maníaco sexual, que é o Tarantino, é um estuprador, na realidade, né? Tarantino sempre pega pesado quando pega ele vai pesadíssimo. representar. Não, juntou ou ele, ele o faz um babaca completo, ou ele faz... E juntou ele e o Robert Rodrigues, aí pronto, aí a festa tá feita, né? E aí eles precisam fugir, eles precisam ultrapassar a fronteira ali dos Estados Unidos com o México para poder fugir, eles escaparam da prisão, da cadeia. Aham. E aí eles fazem contato com os amigos deles, né, para que eles se vejam em um bar no limite ali, né, entre México e Estados Unidos. Para chegar até esse local, eles assaltam um trailer que é de uma família, né? Sim. Um padre que é pai de 2 crianças, de um menino e uma menina. Algo está errado, padre. É verdade, esse padre, mas é o filme do Robert Rodrigues, é subversivo. Não, tudo bem. É subversivo. É cinema, né? É cinema, Pronto. é arte. Isso. Está no Manifesto das Artes. Né? Está no Manifesto das Artes. E aí o que acontece? Eles roubam, óbvio, né? Eles roubam o trailer e tomam os 3, né? O pai e as 2 crianças, o pai / padre, como reféns. E vão para esse bar. Nesse local aí, esperar os comparsas chegarem para dar uma cobertura para eles poderem fugir com grana, etc, um monte de coisa. Só que esse bar esconde um segredo mórbido. Que segredo? Esse bar é um bar gerenciado por vampiros. E aí, é final de tarde. Excelentes administradores. Espetacular. É final de tarde quando eles chegam nesse bar. Encerra-se a tarde, o sol se põe. E aí o que acontece? Os vampiros dão as caras. Aí, meu amigo, não é vinho não, aí é sangue. Só que lá dentro também tem civil, né? Lá tem todo tipo de gente, porque é um bar frequentado por gente de qualquer tipo de categoria. Quem tá lá sobrando, na realidade, é o padre com os 2 filhos dele. Padre. E o restante é gente do mal com gente do mal. Vampiro com um monte de gente do mal lá. Assaltante, criminoso, estuprador. Olha e o lugar que esse padre frequenta. Exatamente. Esse padre já tá errado porque tem 2 filhos. É trash. Né? O filme é trash. O filme é trash e rendeu para o meu querido Quentin Tarantino. Robert Rodrigues, ou Tarantino. Pro Tarantino rendeu uma framboesa de ouro. Framboesa de ouro. Que é a indicação de pior ator coadjuvante. Ele recebeu em 1997. Ele pode ostentar esse prêmio com bastante orgulho. E o MTV Movie Awards, em 1996, o George Clooney ganhou de melhor revelação. Caramba. Poxa vida. George Clooney, ele já fez de tudo, né? Até comercial do Nescafé. Nescafé, não, acho que é Nespresso. Tá ali, né? Exatamente. É Nes. Exatamente, da Nespresso. É Nestlé. Ele e mais recentemente o Jack Black também. Exato. O Jack Black. Ele entrou pra poder dar o famoso alívio cômico. Tava muito em inglês aquele comercial. Não era comercial de chá, era café, gente. Bom, você quer falar um pouquinho do filme Deixe Ela Entrar? Deixe Ela Entrar. Esse filme é de que ano? Eu não me lembro, mas é de 2013, eu acho. Só que é um remake, né? É um remake? É um remake do filme sueco de 2008. E eu vou falar a real pra você, hein? Diga. O filme, o remake, o filme norte-americano é bom. Agora, o filme sueco é uma obra de arte. O filme norte-americano tem um pezinho atrás, é isso? Eu acho que não, mas acontece que aquele famoso hábito de Hollywood. É o famoso hábito de Hollywood de fazer a versão deles, entendeu? Ah, tá. Então, assim, você tem a versão sueca, a versão espanhola, a versão de qualquer outro país, aí Hollywood vai lá e faz a versão deles. É bom, com a Chloe Grace Moretz, mas a versão sueca, que é de 2008, a versão sueca é espetacular. É um filme de 2009. 2009, olha só, eu falei Deixa 2013, chutei feio. Thomas Alfredson, o diretor. E é inspirado num livro, né? É inspirado no livro de quem? John Ajvide Lindqvist. Tá certo. Exatamente. Acontece no subúrbio de Estocolmo. E é um filme com uma... Assim, tem uma... Como é que eu posso dizer? Eu não consigo nem explicar isso direito pra vocês, mas é um filme pra pessoas de bom gosto, sabe? Sério? Porque ele trata o vampirismo como uma obra de arte. Como um valor. Com bastante apreço, com bastante apreço. A história é bonita, é um romance. É uma história de uma garotinha. É um romance. É a história de uma garotinha que ela começa a se relacionar com um garotinho? Exatamente. Só que certo. aí é aquilo, né? Aí acontecem as coisas. Ela revela pra ele que ela é vampira e ela precisa se alimentar. Só que o menino vira amigo dela, amigo com segundas intenções, óbvio, porque ele se apaixona pela menina e ela
se apaixona pelo menino. E aí não pode comer o amiguinho, né, gente? Não dá. Muito menos a paixão, né? O amiguinho tem que pegar lá, tem que pegar comida pra ela, né? Tem que roubar a comida pra ela. Aí o amiguinho traz o amiguinho dele. Exatamente. Poxa. Traz e alimenta ela. Mas assista. Assista a versão americana. Então, é isso que você tá falando. Com esse enredo assustador, né, que a gente pode falar, envolvendo crianças e vampirismos e paixão, e a versão sueca, ela chega a ser Quentin Tarantinesca? Sim. Acredito que sim. Pega um pouquinho, né? Tá certo. Tem um pouquinho disso. Mas eu prefiro a versão sueca. A versão sueca. Eu prefiro então a versão assistam a versão hollywoodiana primeiro, que custou $4 milhões, e depois vocês assistam a versão sueca, pra vocês verem qual que é a melhor. O Efraim tá falando que é a versão sueca. Eu acho que eu concordo. Acho que os hollywoodianos têm muito pudor. O original é sempre, né? Sempre vai conquistar os nossos corações. Né? O original sempre vai conquistar. São raras as vezes em que acontece uma situação como essa aí, que vão lá, refazem o filme e aí dá certo. Geralmente uma refação bem feita é quando o filme que tá sendo refeito foi feito em uma época... Quantas vezes eu falei feito nessa frase? Você falou umas 10 vezes. Por aí. Por aí. Foi feito em uma época que não tinha muito recurso, vamos dizer assim, né? Quando Filmes você tem da década de 30 que são feitos agora. Quando você tem um certo distanciamento, aí a situação muda um pouco de figura, né? Você pega Scarface, por exemplo, é diferente. Exatamente. Bravura Indômita. Também, entendeu? Então você pega lá os anos 30, 40, aí você pega nos 60, 70, 80, aí você vê que tem uma mudança absurda. Mas quando você tem uma relação muito próxima, assim, 1 ano de diferença... nesse caso, deixa ela entrar, a única diferença de uma versão para outra é onde ela foi feita. Exato, né? Exatamente. Vamos voltar a falar de filme de lobisomem. O Lobo. O Lobo não, perdão. Lobo. O Lobo da DC? Lobo. Não é o Lobo da DC Comics. Apenas Lobo. Wolf, 1994. Não conta com recursos de efeitos especiais absurdos de transformação ali do homem para um lobisomem. Ele vai e volta. Ele se transforma, mas ele ganha transformado. Um pouquinho mais de pelos no rosto, uma expressão um pouquinho mais animalesca, ele fica meio... Mas fica muito mais humano. Ele fica Wolverine. Fica um Wolverine das HQs, não um Wolverine Hugh Jackman, porque certo. O Wolverine Hugh Jackman é todo bonitão, não tem aquele aspecto animalesco. O ator me lembra um pouco o Jack Nicholson. Pois é, porque é o Jack Nicholson. Olha só. É o Jack Nicholson como protagonista, James Spader, né, que o pessoal conhece bastante da série televisiva The Blacklist, e que fez Turf. Exatamente. A gente ainda vai fazer um filme sobre pessoas, né, jovens revoltados. Exatamente. Turf era o revoltado dos anos 80. E tinha o Robert Downey Jr., só pra lembrar. Maravilha. E Michelle Pfeiffer, mais uma vez. Michelle Pfeiffer abrilhantando, né? O filme é uma disputa. Na realidade, o que rola é um triângulo amoroso, praticamente, né? Você tem ali um filme que o diretor, o Mike Nichols, ele acertou a mão várias vezes, né? Em filmes como Closer, Uma Secretária de Futuro, enfim, vários outros. A aposta desse diretor no carisma do Jack Nicholson é que é a chave pro sucesso desse filme. Né? Olha, pelos frames que eu tô vendo aqui, o filme é muito bom. E trabalha, assim, é aquilo que eu falei, trabalha com pouca maquiagem, então não há efeitos especiais, né? Não tem nada assim de impressionante com relação à parte visual. Mas o enredo, a história, o plot é muito interessante. E o Jack Nicholson rouba a cena. O Jack Nicholson capricha. É um filme de 1994. É um filme de 1994 com o Jack Nicholson no elenco e a trilha sonora é composta por Ennio Morricone. De novo? Mas esse Ennio Morricone não para de compor, hein? Ele, na realidade, que já parou, né? Não parou? Não sei. Ouvinte, dá uma força aí pra gente. A gente não sabe tudo de cinema, cinema, ele tinha falecido, não faleceu não, né? Também não sei, não faço a menor ideia. O pai Google responde pra gente quando a gente não tem o conhecimento total do cinema. Você tem razão. Exatamente, porque olha, apesar de pilhas e pilhas de livros que o Henrique tem, eu tenho, eu não me lembro. Não, ele está com 87 anos vivendo e bulindo em Roma, na Itália. Vida longa Ennio Morricone. Exatamente. Okay? Mais um filme, Lua Negra, de 1996. Esse é um filme mais recente de lobisomem, mais recente entre aspas, né? Mais de 20 anos aí, 20 anos. 2016, 2016, 20 anos. 20 anos. Exatamente, 20 anos aí. É um filme bem legal do diretor, o Michael Paré, ou Paré, como se pronuncia, né? E a história é bem simples. O protagonista desse filme é um cão da raça pastor alemão.
você tem uma família, né? Sim. Um tio, Sim. a irmã, são 2 irmãos na realidade, né? A irmã do rapaz, ela tem um filho, um menino mais novo, que tem um cachorro pastor alemão. Esse rapaz que é tio da criança, do menino lá, ele está em um acampamento com a namorada. Tranquilo. Sofrem o ataque de um lobisomem. E... Lógico que a maldição é transmitida para esse rapaz, que passa a aterrorizar todos da cidade pequena e a própria família. Quem vai defender a família? Aí. O pastor alemão. Um cachorro de nome Thor. Aí tem nome, hein? Thor. Só com esse nome ele já te digo que vai dar pau bonito. E é um filme... Eu assisti quando moleque também. Eu gostei bastante desse filme. Gostei bastante. É o terror clássico. É o terror clássico, só que nos anos retratados, nos anos 90. Nós falamos do Wolverine. Eu tenho um aqui que foi feito por um primo dele. Quem? Van Helsing, o caçador de monstros. Van Helsing. E para aproveitar o embalo, né, do Van Helsing, Underworld, a franquia, né, Underworld de 2003, com a espetacular Kate Beckinsale, Scott Speedman, que depois sai do filme, ele sai depois, se não me engano, acho que no quarto filme que vem lá com o lobisomem Hulk, ele sai, né, aí já começa a desandar. Poxa, é amanhecer, é voltar, é subir, são muitos. Exatamente, e temos, já temos Guerra um anúncio. De sangue, não guerra. Já temos um anúncio pra esse ano do filme Underworld e o Guerra de Sangue, né? Tem. Exatamente. Tem sim. E a 1º de dezembro de 2016. Exatamente. Celine está de volta. Sim. Super poderosa. Uma vampira overpower. Extremamente E uma nervosa. guerra, pra gente encerrar o programa, né? Uma guerra entre vampiros e lycans. Sim. Licantropos, vampiros e lobisomens. Basicamente isso, Henrique. Bom, fiquei sabendo que a gente vai encerrar o programa com uma referência. Exatamente. Uma referência que vem de novelas e filmes. Exatamente. Pra você que assistia O Beijo do Vampiro, você vai gostar de lembrar dessa música. Vai gostar de lembrar dessa música. E pra você que tem a memória boa e assistiu Um Lobisomem Americano em Londres, quando o filme se encerra e os créditos começam a aparecer na tela, essa música vira protagonista. A música de Um Lobisomem Americano em Londres, pra encerrar o Cinemarte de hoje. É isso aí. Na Baruch, a rádio que a gente faz, compartilha e curte, é The Marshalls Blue Moon. E a gente se vê na semana que vem. Na semana que vem a gente se vê. Esse foi o Cinemarte, a história do cinema contada com toda a propriedade. Eu sou Henrique Marques. E eu sou Efraim Pedrosa. Um beijo grande pra vocês e até sábado que vem, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dip 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 moon 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 moon. Dip 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 moon 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 moon. Dip 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 bomb 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 dang 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 ding it on blue moon. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Dang 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 ding it on blue moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I look, the moon has danced to gold. Oh, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Dang 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 ding it on ding blue. Dang 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 ding it on ding blue. Bomb 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 dang 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 ding dong ding blue moon.
Você ouviu na Baruch FM Cinemarte, a história do cinema contada com toda a propriedade.